E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui hoje só no canal Comunhão ao Cubo, em virtude de algumas necessidades da nossa equipe. Nós não conseguimos nessa semana gravar todos juntos, mas estamos crendo que o Senhor tem algo especificamente para você, para mim também, isso que nós vamos compartilhar. Hoje nós vamos estar nos aprofundando em mais um capítulo da Sã Doutrina. Cremos que Deus quer nos falar. Seguiremos nisso até a volta dele. Quero clamar aí ao Espírito Santo que agora esteja falando ao meu e ao seu coração, nos trazendo clareza da vontade de Deus, uma revelação clara acerca daquilo que Ele pretende conosco em seu propósito santo e eterno. Amém? Bom, como eu gosto sempre de fazer, eu queria iniciar fazendo um resumo daquilo que nós temos aí estabelecido em Mateus 7. Mateus 7 faz parte de um ensino específico, ou talvez o primeiro ensino formal de Jesus aos seus discípulos, que começa no capítulo 5, é comumente chamado de Sermão da Montanha. No entanto, esse sermão nada mais foi do que Jesus, vendo as multidões, subiu até o alto de um monte, e seus discípulos se aproximaram. Segundo as Escrituras, no primeiro versículo de Mateus 5, ele se agachou e começou a ensiná-los. Então isso faz parte desse conjunto de ensinos do Senhor Jesus. Não era um ensino às multidões, mas isso não quer dizer que algumas pessoas, além dos discípulos, não ouviram. Então nós queremos abordar isso. Bom, como nós vamos iniciar falando de Mateus 7, eu quero falar com você sobre o todo desse versículo, tá? desse contexto. Mateus 5, Jesus começa do versículo 1 ao versículo 12 falando sobre o que chamamos de bem-aventuranças, e na verdade o Senhor estava ensinando para os discípulos, digamos assim, a receita da felicidade, o que é a verdadeira felicidade, segundo os seus princípios do seu reino. Depois nós vemos do versículo 13 ao versículo 16, ele falar sobre a importância da nossa identidade, do nosso testemunho diante dele, diante dos homens, o quanto isso afeta a vida com Deus. Vimos do versículo 17 ao versículo 20 o Senhor, após afirmar a nossa identidade, reafirmar a importância do cumprimento da lei, em observar, em meditar e seguir a lei do Senhor. Do versículo 21 até o versículo 48, o Senhor aborda diversos aspectos da tradição dos anciãos e da lei, e ele sempre coloca a frase: vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo. E aqui Jesus estava ensinando o espírito da lei, não é somente a obediência literária, mas qual a intenção do coração do Pai ao nos revelar a lei. E aqui me chama muita atenção, porque no Salmo 29, ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Em algum momento ele diz que o preceito do Senhor é fiel, é limpo, é puro, limpa o coração. Preceito é aquilo que vem antes do conceito, né? É quando o Senhor deseja nos mostrar o porquê que ele determinou certas coisas, porquê que a lei predetermina algumas coisas. No capítulo 6, o Senhor começa falando sobre dar esmolas, sobre orar, sobre jejum. Não. O Senhor começa falando sobre não fazer com o fim de ser visto pelos homens. E ele fala de coisas que são normais na vida de um discípulo de Jesus, como socorrer necessitados, sobre orar, sobre jejuar. E no meio desse contexto, falando sobre não fazer nada com o fim de ser visto pelos homens, falando sobre não buscar nada com a expectativa de ser reconhecido, ser admirado pelos homens, o Senhor nos fala também sobre que tipo de oração. E considerando que oração é o meio de relacionamento meu com o Senhor, é onde eu, enquanto filho, me relaciono com meu pai, converso com meu pai, interajo com meu pai, ouço meu pai.
ele nos ensina a orar. E novamente nessa oração ele fala sobre nossa identidade, fala sobre a nossa missão, nosso foco aqui na Terra. Ele fala sobre o nosso suprimento. Ele fala sobre a nossa relação com as pessoas. Ele fala sobre a nossa relação com o mal que nos assedia tenazmente. E por fim, a partir do versículo 19, ele entra num assunto que eu julgaria ser o tema principal do texto. Continuando o raciocínio, ele começa a falar sobre qual é a relação do discípulo com as riquezas, do ser humano com as riquezas. E até o versículo 34, ele trata sobre isso, sobre riquezas, sobre suprimento, sobre identidade. Outra coisa curiosa é que quando Satanás leva o Senhor Jesus ao deserto, se eu não me engano, em Lucas capítulo 4, ele descreve isso com mais detalhes, ele tratou sobre suprimento, sobre proteção e sobre abrigo com Jesus. Mas em todo momento que ele ia tratar desses assuntos, primeiro ele questionava a identidade do Senhor Jesus como Filho de Deus. Ele falava, se tu és Filho de Deus, e aí? Lançava a sua dúvida, o seu argumento. Em todas as vezes, em todos os assuntos, tratando de suprimento, proteção e abrigo, a resposta de Jesus era, está escrito. Mas está escrito. Está escrito. Isso nos ensina alguma coisa no procedimento, não? Aí nós entramos no capítulo 7. Capítulo 7, o Senhor começa a falar de um outro eixo de operação da alma humana. Ele começa nos dizendo sobre julgar, sobre orgulho, sobre soberba, e ele aprofunda nesse assunto. Até o versículo 12. E ele não só aprofunda nesse assunto, como ele nos dá a receita para vencermos a batalha contra a soberba, contra o orgulho, ou contra o que o apóstolo Paulo chama em 2 Coríntios 3:10 de altivez. Altivez. Lá em 2 Coríntios ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, e poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que trabalha contra o conhecimento, a experimentação de Deus. Jesus aqui aborda sobre esse assunto. Ele fala tanto da evidenciação do problema, como é que isso se manifesta no ser humano, como a forma de vencer ele. Então, se você tem orado aí para que o Senhor te ajude a não ser mais orgulhoso e soberbo, aqui tem um descritivo prático fantástico para isso, dito pelo nosso Senhor, não é nenhuma teologia humana. Versículo 13 em diante, o Senhor começa a falar sobre o acesso, a entrada no reino de Deus. Ele fala sobre o que nós encontraríamos na caminhada do reino de Deus. Ele nos alerta como lidar com os perigos dessa caminhada. E por fim, do versículo 24 ao 29, ele fala sobre os dois fundamentos, as duas bases onde alguém que pretende seguir a ele caminha. Hoje nós entramos nos episódios anteriores, se eu não me engano são 7 episódios, falando sobre o capítulo 5 e 6. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o capítulo 7. Então, vou ler aqui Mateus 7, a partir do versículo 1, e vocês vão notar que hoje não tem muito o que explicar, o texto é muito autoexplicativo, mas eu gostaria de fazer algumas considerações a fim de te auxiliar na meditação, tá bom? Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. É uma das frases mais mal usadas hoje, né? Porque o Senhor de forma nenhuma está falando que você não deva ter critérios aqui. Está falando sobre não dar vereditos, não condenar, não no seu íntimo assassinar pessoas. Entende o que é assassinar no seu íntimo? Não é necessariamente quando você tira a vida física, mas quando você afasta a pessoa, aliena a pessoa da sua própria existência. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, vocês serão julgados.
E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por que você vê o argueiro no olho do teu irmão? Ele está dizendo agora como é que esse julgamento acontece, tá? Por que você vê o argueiro ou o cisco no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu próprio olho? Como você pode pretender dizer ao teu irmão: deixa eu tirar o argueiro do teu olho, quando você tem uma trave no teu? O que ele está falando aqui, mano? Que tipo de sentimento pode ser traduzido a uma pessoa que pretende corrigir outra naquilo que ela mesma não está disposta a ser corrigida? O que leva alguém a se sentir melhor ou capaz de corrigir alguém, outro, enquanto a si mesmo ela não se deixa corrigir? Isso para mim poderia ser definido como orgulho e soberba. A soberba é o sentimento que faz você achar que você é uma coisa que na verdade você não é. Você acha que você é de um tamanho quando na verdade você não tem aquele tamanho. E o orgulho é uma vez que eu estou ciente da minha condição miserável, eu ainda assim insisto em parecer maior do que eu realmente sou. Versículo 5, o Senhor diz: hipócrita. A hipocrisia, ela sempre está acompanhada da soberba e do orgulho. E sabe um aspecto interessante? Não é a soberba, é o orgulho que torna um homem, uma mulher, mais parecida com Satanás. A atitude do hipócrita, do soberbo ou do orgulhoso é impor sobre as pessoas um peso que eles mesmos não estão dispostos a carregar. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Arrependa-se. Essa é a palavra. Então, verás claramente para poder tirar o argueiro, o cisco do olho de teu irmão. E algumas pessoas parecem ter a sensação aqui de que Jesus mudou de assunto, mas isso não aconteceu. Ele continua ainda falando do mesmo assunto, tá? Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. O que é dar coisa santa aos cães ou lançar pérolas aos porcos? Não é você falar para quem não quer ouvir. Segundo o contexto, não é você pregar para quem não quer se converter. Dar coisas santas aos cães, dar pérolas aos porcos, segundo o contexto, é quando eu pego a minha relação com meu irmão e entrego isso a uma vida soberba e orgulhosa. É quando eu trago os demônios da soberba e do orgulho para interagirem na relação santa que eu deveria ter com os santos que vivem comigo. É disso que Jesus está falando. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os seus pés e voltando-se vos deslacerem. É isso que os demônios que você levar para suas relações vai fazer. Um homem que trata sua esposa com soberba e com orgulho, que trata seus filhos com soberba e com orgulho, uma mulher que trata seu marido, seus filhos com soberba e com orgulho, fatalmente colherá os frutos amargos de uma relação soberba e orgulhosa. Versículo 7. A misericórdia do Senhor Jesus manifesta, começa a nos ensinar como a combater isso. Nota comigo. Pedi e dar-se-vos-á. Ora, se o Senhor não mudou de assunto, do que ele estava falando? Do que o Senhor estava nos alertando aqui? A expectativa de alguém que está ensinando é que, ao ouvir, a pessoa realmente perceba a sua situação, sua condição. E ao ensinar sobre a hipocrisia, sobre o orgulho e sobre a soberba, o Senhor traz sobre nós a responsabilidade, a carga de, percebendo esse mal, que nós nos desesperemos de nós mesmos.
E o consolo dele vem para esses arrependidos e desesperados pela morada do pecado. E ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Vocês querem ser livres disso? Buscai e achareis. Vocês querem que isso vá embora? Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse texto não está falando sobre coisas materiais, terrenas. Está falando do mesmo assunto que Jesus começou no versículo 1. Versículo 9. O Senhor começa a reafirmar a natureza bondosa e gentil do Pai que vê o coração de um filho arrependido e desejoso de ser liberto da soberba, do orgulho e da hipocrisia. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí você pode me perguntar: Eric, como você sabe que Jesus está mantendo o mesmo assunto? Primeiro, que Jesus estava no meio de uma conversa. A gente não fica mudando de assunto na conversa, né? A gente conclui os assuntos. Mas no versículo 12, ele demonstra o quanto ele está levando a sério o orgulho e a soberba que te faz julgar, a hipocrisia que faz você impor aos outros uma situação que você não está disposto a obedecer. Versículo 12, ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens façam a vocês, assim fazei vós também a eles, porque assim se cumpre a lei e os profetas. Uma das coisas mais curiosas que eu vejo no ensino de Jesus é a forma tão tremenda, gentil e didática com que ele conduzia o ensino. Você vai notar que no versículo 13, após trazer uma confrontação que reprovaria qualquer um de nós, qualquer ser humano, o Senhor começa a trazer um encorajamento, uma exortação aos amados. Ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Percebeu a seriedade disso? Considerando o contexto, esse estilo de vida que o Senhor descreveu do versículo 5:1 até o 12 do capítulo 7 é o entrar pela porta estreita. Eu lembro que em alguns momentos de ensino ou de pregação do Evangelho, alguém perguntava assim: mas o que é entrar pela porta estreita? O Senhor está falando como você acessar, viver sob o governo dele, viver no reino de Deus. O reino de Deus não se trata de você fazer parte de um grupo, mas se trata de você conhecer a verdade e o Senhor Jesus. Deus deseja nos estimular a isso. Agora ele começa a nos alertar que no meio do caminho que nós vamos ter que fazer, ter que cumprir para poder viver e experimentar o governo, o reino de Deus, nós teremos percalços. Ele começa no versículo 15 a dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Eu vou encontrar falsos profetas? Sim. Homens que dirão falsamente que Deus está dizendo, quando Deus na verdade não disse. Você vai encontrar isso. Aí ele descreve esses homens, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Em outras traduções chama de devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor está nos ensinando como reconhecer esses homens. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos
Você colhe figos dos abrolhos? Assim, pois, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. O fruto do falso profeta é um testemunho capenga. O fruto do falso profeta é a falsa profecia. É a profecia sem respaldo bíblico. É uma vida que não condiz inteiramente com a palavra de Deus. Relativizações, humanizações da verdade, confusões de mente, sobrepujação das pessoas, o cara que se coloca acima dos outros. Uma das coisas é o que ele descreve no próprio versículo 1 de Mateus 7, quando ele fala sobre homens que desejam impor aos outros algo que eles mesmos não são dispostos a fazer. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nota que ele não está dizendo a mesma coisa que ele disse em João 15. João 15 ele diz assim: todo aquele ramo que em mim não produz frutos é cortado e posto para lançar. Aqui ele está dizendo outra coisa. Aqui ele está dizendo que toda árvore que não produz um bom fruto, não basta só ter fruto. Precisa ser o fruto dele em mim. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Percebe a simplicidade, mano? Ah, mas fulano me enganou. Não. Eu preciso ter um relacionamento profundo e verdadeiro bastante para que eu perceba o falso profeta, a falsa profecia. Eu preciso ter experimentação, vivência com a palavra eterna, de forma que quando homens tragam a mentira à tona, fique evidente para mim, por causa da verdade simples e clara de Jesus. Versículo 21, o Senhor ele continua descrevendo a vida e o testemunho e as práticas desse tipo de gente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, o que caracteriza um discípulo de Jesus, um verdadeiro profeta, um homem ou uma mulher que de fato segue o Senhor, não é o quanto ela fala do Senhor, não é o quanto ele fala do Senhor, ou com quanta eloquência ele consegue conduzir as pessoas. Se eu não me engano, é Charles Spurgeon. Existem muitas frases dele sendo divulgadas hoje, e uma delas é que ele diz assim: se eu quero saber se um homem é cristão, eu não pergunto ao seu pastor, eu pergunto à sua esposa, porque é na casa que começa a verdade do Evangelho. O primeiro lugar onde eu pastoreio é na minha casa. A primeira ovelha que o Senhor me deu para cuidar é minha esposa, depois os meus filhos, e depois as ovelhas do Santo, Jesus, que nos traz para cooperar com Ele. E o Senhor diz bem claramente que não é o que eu falo, o que eu prego, que me torna um profeta do Senhor, mas é a vida que eu tenho. É muito importante que você conheça a vida das pessoas que você costuma ouvir por isso, para que pelos frutos você reconheça a árvore, para não acontecer de você continuar ouvindo coisas de pessoas que de fato não têm uma vida condizente. Versículo 22. Muitos naquele dia, e ele está se referindo ao dia final, vão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente ou publicamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que estão cheios de direito, vocês que pretendem, por aquilo que fazem, por aquilo que falam,
conquistar algo junto ao Pai. Percebe que o Senhor define claramente uma atitude perniciosa num coração depravado que pretende, através de um serviço ou de uma atividade religiosa, alcançar o favor do Senhor. Eu preciso te dizer algo. Se existe uma sombra dessa atitude em seu coração, limpe seu coração hoje. Deus não se engana, de Deus não se zomba. E você pode ter o melhor serviço que for. Mas se o seu coração não crê em Jesus Cristo, e se sua vida não acompanha o crer do seu coração, não é entre as ovelhas de Jesus que você está sendo contado. Em Mateus 25, será um dos estudos nossos, o Senhor fala claramente sobre os bodes e as ovelhas. Ele diz que um será posto à direita e outro posto à esquerda. E claramente, ele nos diz que a principal característica das ovelhas é que, ao serem convidadas a entrar no descanso do Senhor, seus corações humildes foram incapazes de identificar o que elas fizeram para merecer aquilo. E elas perguntam ao Senhor: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Já a atitude dos bodes, que estavam à sua esquerda, foi diferente. Ao ouvirem do Senhor a reprovação e o aparte-se de mim, eles questionam a decisão de Jesus, a justiça de Jesus. E eles dizem: Senhor, tem alguma coisa errada. Quando foi que nós não fizemos isso por você? A atitude de um era que, através do que fazia, do que falava, da obra que poderia ostentar ou apresentar, ele pretendeu ter direitos contra Deus, exatamente como o pai deles, o diabo. A atitude dos outros, das ovelhas, era que eles jamais conseguiriam merecer algo da parte de Deus. Jamais poderiam ter feito qualquer coisa da parte do Senhor que agradasse a Deus. Eu quero que, sinceramente, você ouça o Espírito Santo agora e avalie o seu coração. Eu consigo identificar claramente, quando meu coração está no lugar errado, se eu tenho muitas críticas contra as pessoas, contra os líderes da congregação, contra aqueles que supostamente deveriam fazer isso ou aquilo para viabilizar aquilo outro a meu respeito. Porque essas críticas manutencionadas contra os homens um dia se voltarão contra Deus. Outra coisa interessante, e aí é uma das partes que eu mais gosto de todas as Escrituras, é quando o Senhor define o fundamento. O que é um homem, uma mulher fundamentada na fé? Quanto conhecimento essa pessoa tem, ou deve ter? Quanta experimentação? Como identificar alguém que verdadeiramente está fundamentado na fé? Eu não preciso desenvolver grandes teorias sobre isso. É só ler aquilo que o Senhor Jesus disse. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, que ouve estas minhas palavras. Ele não está falando sobre aquelas ou outras. Que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre uma rocha. Estar com sua fé, com sua vida edificada sobre a rocha, Cristo, implica em você não só ouvir, mas praticar estas palavras. Mateus 5, 6 e 7. É por isso que a igreja primitiva, se eu não me engano até o ano 100 ou 120, eles tinham um escrito que ele fazia correr entre os irmãos, chamado didaquê.
E foi muito curioso quando eu descobri, ano passado, o Didaquê, nós começamos a estudar profundamente com a igreja lá em casa. E foi muito encorajador quando eu percebi que o Didaquê citado nada mais era do que Mateus 5, 6 e 7 descrito. Aí você vai falar assim, Érico, mas Jesus falou muito mais coisas, eu sei. Mas você vai notar nos evangelhos que todo o ensino de Jesus foi uma repetição daquilo que estava compendiado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Versículo 26, o Senhor fala do outro fundamento. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou. Desabou. Sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era o problema dos escribas? É que a responsabilidade deles era escrever, era anotar, era discursar. Os rabinos, eles tinham a responsabilidade de ensinar, de transmitir conhecimento. Os fariseus usavam todo o conhecimento, toda a postura, estrutura que tinham para julgar as pessoas, condenar até alguns. Mas eles nem com o dedo estavam dispostos a remover a carga que eles colocavam sobre as costas das pessoas. Diferente do nosso Senhor Jesus, que ao ensinar não só aliviava a carga da religião, como trazia ânimo, dizendo, venham após mim, vejam como eu faço, eu vou ensinar vocês como a fazer. Eu vou ensinar vocês como a ser um filho que tem uma vida coerente para chamar Deus de Pai Nosso. Essa finalização do Senhor Jesus sobre os dois fundamentos fala muito para a nossa geração. No mundo onde as pessoas estão se corrompendo por enganos, no mundo onde as pessoas estão se corrompendo por desejos fortes, por corrupções, nós devemos criterizar. Qual é o meu fundamento? Como é que eu considero? Que tipo de cristão eu sou? Eu sou um cristão que olha para a minha vida e acha que pecar é normal? Que eu peco todos os dias? E que é impossível não pecar? Eu olho para esse ensino de Jesus e me treme o coração a possibilidade de errá-lo? Ou não? Ou é normal que eu cometa algum deslize, porque afinal de contas eu sou homem? E nesse pensamento já está o espírito do anticristo que não reconhece que Jesus veio em carne. Porque se eu conduzo a minha fé nesse modelo, então eu estou acreditando que Jesus não estava vazio da forma de Deus. Porque apesar de estar vazio da forma de Deus e ser feito carne humana, ele não pecou, amados. Ele teve uma vida santa, irrepreensível diante de Deus. Eu quero te encorajar a considerar como absoluto o ensino de Jesus. A olhar para si mesmo, para a fé que você pratica, que você vive e analisar qual é o meu fundamento. Quanto de soberba, orgulho, hipocrisia existem em mim hoje? Deixe Deus falar ao seu coração, que o Senhor te abençoe, encha você da porção do Espírito dele, renove sua esperança, em nome de Jesus.
Busque pessoas que amam o Senhor e que querem obedecer ao Senhor. Viva com eles. Tenha uma vida santa e irrepreensível, cheia do poder do Espírito Santo, como nosso Senhor Jesus. Deus abençoe você. Uma alegria ter você por aqui. Compartilhe nossos vídeos. Envie para pessoas que precisam ouvir essas verdades. Inscreva-se no nosso canal. Se você puder, ajude a divulgar o nosso canal no seu Instagram, no seu Facebook. Colabore conosco. Faz essa palavra chegar até os confins da terra. Um grande beijo. Fiquem com o Senhor. O Senhor renove a esperança e a vida no coração de vocês. Um grande abraço.